Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Stefano, eu sou diretor médico do Grupo AMEP, também sou urologista e hoje eu estou aqui com a nossa colega, nossa staff do Grupo AMEP também, nossa mastologista, doutora Tamara Schwartz. Queria falar um pouquinho sobre ela que vai conversar com a gente sobre o Outubro Rosa, né? Sobre o câncer de mama, né? E gostaria de apresentá-la. Tamara foi residente, médica no INCA, staff também no INCA. Tem título de especialista na Sociedade Brasileira de Mastologia desde 2017 e atualmente é preceptora residente da residência médica do Mário Cruyff, hospital também oncológico, né? Além da nossa profissional de mastologia. Tamara, e aí, tudo bem? Você está bem? Tudo bem. Tá tranquilo? Tá ótimo, tranquilo. Vamos lá, queria começar a gente fazendo algumas perguntas, principalmente relacionadas aí, ao diagnóstico, né, depois ao tratamento, algumas curiosidades, mas eu queria começar falando um pouco do profissional mastologista, né? O mastologista é um médico cirurgião, né, clínico, cirurgião também, principalmente cirurgião, que atende pacientes, né, do sexo grande, predominantemente do sexo feminino, né, mas não significa dizer que eles também não atendem pacientes do sexo masculino, né? Também temos pacientes do sexo masculino que frequentam mastologia. Então, o mastologista ele cuida de toda a condição, né, relacionada à mama, né, às suas estruturas, às suas doenças, né, e faz todo esse cuidado, né, do paciente que tem uma doença relacionada à mama, né. E vindo isso, né, em outubro foi escolhido, né, como um mês onde se fala sobre o câncer de mama, né? Se fala sobre os cuidados que o mastologista principalmente tem que ter com o seu paciente, né? Assim como temos outras doenças relacionadas a outros meses, o outubro foi escolhido como Outubro Rosa para falar do câncer de mama. Mas, Tamara, vamos lá. Depois dessa breve introdução, eu queria te fazer algumas perguntas, tá? Primeiro, como que a gente consegue diagnosticar o câncer de mama? Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite para falar um pouco sobre o câncer de mama nesse mês de conscientização. A gente diagnostica o câncer de mama principalmente através da mamografia, que é o nosso método de rastreio principal. E por que às vezes as pacientes querem pular a mamografia, de repente fazer a ultrassonografia ou a ressonância no local da mamografia? Mas os estudos já comprovaram que tem alguns tipos de cânceres que só aparecem na mamografia, na forma de calcificações, e em termos de sensibilidade é o melhor exame que tem. Então é importante ficar bem claro que a mamografia, na verdade, ela não é um método principal de prevenção, né? Que às vezes, mas eu fiz mamografia no ano passado, não veio nada, como é que nesse ano já veio câncer? A gente usa a mamografia para diminuir a mortalidade por câncer de mama. Então, como isso funciona? Você detecta o câncer numa fase inicial, em que o nódulo é bem pequeno, às vezes nódulos de 5 milímetros, 4 milímetros já são possíveis de ser vistos pela mamografia, e você diminui, em termos de cirurgia, o tempo de cirurgia e o tipo de cirurgia, conseguindo preservar a mama e diminuindo bastante também o tratamento, tornando o tratamento menos agressivo. Então, quanto menor o tamanho do nódulo e o estágio mais inicial, a gente aumenta as taxas de cura de câncer. Então, por isso que é tão importante. Na maioria das vezes, quando a gente diagnostica através do autoexame, um mastologista normalmente consegue palpar um nódulo a partir de 15 milímetros, 1,5 centímetro, um leigo ou a própria pessoa a partir de 2 centímetros. Então, assim, não é que o autoexame seja importante, mas quando você consegue palpar, é porque o nódulo já está um tamanho um pouco maior. Sim. E a mamografia, ela deve ser feita a partir de qual idade?
As sociedades recomendam a partir dos 40 anos, que nessa faixa etária de 40 mais ou menos até 59, 60 anos, é onde a gente tem a maior incidência do câncer de mama, então é onde a mamografia vai ter o maior impacto para fazer esse rastreio. Isso para populações normais, né? A não ser que a gente tenha um outro grupo de populações de alto risco, com história familiar, ou que já tem alguma mutação genética conhecida, aí isso aí vai ter que ser avaliado pelo próprio mastologista para ver se esse rastreio tem que ser feito antes dos 40 anos ou até complementando também com ressonância. Então, assim, normalmente cada caso é um caso e o mastologista ele não precisa ser procurado só quando você tem alguma alteração, né? A gente tem notado um pouco essa mudança e a gente tem ficado bastante feliz que as pessoas estão ouvindo falar mais do mastologista e agora estão procurando para saber, olha, a minha mãe teve câncer de mama, com a idade tal, eu vim aqui para saber como eu vou fazer meu rastreio, se vai ser só com mamografia, a partir de que idade. Então, essa conscientização que é um pouco nova, é muito legal de você procurar um mastologista como prevenção. Ótimo. Tem algumas curiosidades, vou dizer até que chegam, né? Devem chegar no seu consultório, por exemplo, o paciente que já realizou uma mamografia e ele sabe que tem muita radiação e elas perguntam, mas eu vou ter que ser submetido a mais radiação, né? E elas têm esse questionamento. Mas como é que você vê isso? Tem realmente essa... A gente já tem também comprovação científica que a radiação da mamografia ela é muito baixa e quando ela é feita assim anualmente, ela é igual de um raio-x, por exemplo, tanto é que você pode até realizar em grávida também e ela não provoca e nem aumenta o risco de câncer de mama pelo próprio efeito da radiação. Então, assim, o efeito de você ter um câncer de mama avançado é muito pior do que aquela radiação pequena que é feita na mamografia, assim. Não tem perigo nenhum, não precisa ser feita nenhuma proteção, nem de tireoide, nem nada, porque isso já foi comprovado, não é opinião minha, que ela é segura e pode ser feita sem menor preocupação. Outra dúvida bem frequente é se o paciente a paciente com prótese de mama pode fazer mamografia normalmente. Pode fazer mamografia normalmente, existe uma manobra especial, que é a manobra de Eklund, feita para as pacientes com prótese, em que você consegue fazer a posição do mamógrafo de uma forma que aquela prótese de silicone não saia no filme e você consiga ver bem. Então, as pacientes com silicone, mesma coisa do que as pacientes sem silicone. Não precisa fazer ressonância porque você tem silicone. A sensibilidade da mamografia, se feita de uma maneira correta, pela técnica correta, é o melhor exame mesmo nas pacientes com prótese. Bacana, bom a gente saber disso. E aí, já que a gente falou do diagnóstico, né, quais são os principais sinais, né, os sintomas que a gente observa ali nesse paciente? E é possível que o paciente não tenha nenhum sinal, né, e nenhum sintoma e esteja com câncer de mama? Sim, é possível, principalmente se esse paciente faz a mamografia anualmente. Os cânceres, na maioria das vezes, eles são indolor e o único sinal que a paciente vai sentir é o nódulo quando ele se torna palpável. Normalmente, quando você tem outros sintomas associados, é porque isso já está num estágio um pouco mais avançado, né? Mas o que a gente tem que sempre procurar? Em relação às alterações da pele, a paciente tem que conhecer o seu corpo para saber se aquilo ali está alterado. Então, sempre se olhar, você não precisa ficar fazendo autoexame o tempo todo, mas se observar se tem alguma alteração da pele, se a pele fez alguma retração, vermelhidão, o próprio bico do peito se entrou para frente, se está saindo alguma descarga espontânea. Algumas pacientes, às vezes, a primeira coisa que elas sentem é o caroço embaixo do braço, que é o linfonodo palpável. Então, a gente sempre tem que estar de olho, mas é possível sim, se você tiver um nódulo pequeno, na maioria das vezes, você vai estar assintomático. Assintomático. Tem até um sintoma que é casca de laranja. Que fica casca mais de laranja, fica igualzinho uma casca de laranja e muitas ficam com medo e acabam procurando a gente por dores mamárias, mas mais de 90% das vezes as dores mamárias não são pelo câncer, são por alterações funcionais benignas. E a maior preocupação delas, eu estou sentindo muita dor, eu devo estar com alguma coisa, mas normalmente isso é hormonal mesmo. Perfeito. E os fatores de risco para o câncer, quais são?
Hoje em dia a gente acaba dividindo um pouco isso, até para a paciente poder entender melhor, né? A gente tem os fatores genéticos que são imutáveis, infelizmente a gente não pode fazer nada, então são aqueles que vêm de origem familiar. Então a gente tem mutações de genes de alto, médio e baixo risco, pacientes que têm uma história familiar muito positiva, não só para câncer de mama, mas outros tipos de cânceres epiteliais que têm uma origem também ligada à mama, né, intestino, pâncreas, e o próprio mastologista acaba fazendo essa associação. E tem fatores que nós temos impactos e que são mutáveis e que a gente tenta sempre frisar para os pacientes, que são hábitos de vida saudável, prática de atividade física regular, boa alimentação. Uma coisa que tem acontecido bastante, as mulheres têm tido menos filhos, têm amamentado menos, né? E aí a gente sabe que a amamentação, ela é um fator de proteção, porque quando você amamenta, o que acontece com essa glândula mamária? Ela atinge o último estágio de desenvolvimento que uma glândula pode sofrer. E quando ela atinge essa maturidade, ela se protege contra o câncer. Quanto mais a célula for madura, menos risco dela sofrer algum tipo de alteração. Então, assim, é sim importante a gente amamentar, e a mulher ter mais de um filho também é um fator de proteção importante. E saíram coisas não tão recentes, né, mas que a gente também frisa bastante, que a prática regular de atividade física, né, eu estou puxando sardinha para o lado de câncer de mama, mas é para todos os cânceres, reduz para a mama em até 30% o risco para câncer de mama. É muito alto. Aí às vezes eu fico brincando com elas, eu falo, olha, você fez uma quimioterapia para reduzir às vezes o risco do teu câncer voltar em 20 e pouco, 30%. Eu estou te oferecendo uma coisa de graça, com efeitos bons, né? Que vai beneficiar outras coisas, outros cânceres. Então, eu falo, ó, você não veio aqui, fez cirurgia, fez radioterapia, fez quimioterapia, você não considerou isso um tratamento, você não foi fazer cirurgia, então você tem que fazer atividade física. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer essa parte. É verdade. Tem que frisar bastante. Depois que a gente fez o diagnóstico, né, falou também de como fazer esse rastreio, aí vamos comentar um pouco sobre o tratamento, né? O que a gente tem disponível de tratamento, né? Por exemplo, tem muita gente que tem a dúvida, mas eu vou ter que retirar minha mama toda, né, nos casos dos nódulos. E outra dúvida que é bem frequente mas o câncer de mama. Tem cura, né? É possível ficar curado, né? Qual é a perspectiva? A maioria dos cânceres, principalmente se diagnosticados em fases mais iniciais, daí a importância da mamografia, a gente pode falar em cura sim, e as taxas de cura giram em torno de 90% ou até mais, dependendo do estágio. É claro que para estadiamentos mais avançados, essas taxas de cura acabam diminuindo, mas em média que a gente fala é mais ou menos de 90%, né? O câncer de mama antigamente tinha um estigma muito forte porque todas as mulheres eram tratadas da mesma maneira. Então você tinha aquele diagnóstico, todo mundo achava que o câncer de mama era igual para todo mundo e todo mundo fazia uma cirurgia radical e o mesmo tipo de quimioterapia. Agora a gente tem estudado cada vez mais a genética do tumor, profundamente o que ele significa. E diante disso a gente dividiu o câncer de mama em vários subtipos. Aí agora é como se fosse um cardápio, para cada subtipo você tem um tratamento bem específico e bem diferente, inclusive direcionado, inclusive de mudança de linha, por exemplo, para esse tipo de tumor é melhor primeiro você começar com a quimioterapia, porque você tem taxas de cura melhor, tem melhor resposta dos tratamentos. E diante disso, os estudos já bem solidificados demonstraram que se você preservar a mama e complementar com a radioterapia, ele é tão seguro quanto você retirar a mama toda. Então, assim, por mais que os pacientes fiquem um pouco apavorados e naquele momento queiram retirar a mama toda, é importantíssimo a gente frisar para elas que isso daí não vai ser diferente do que ela preservar a mama e complementar com a radioterapia em termos de resposta de controle de doença, de taxa de cura, de mortalidade, é claro que excedendo os casos das pacientes que têm mutação genética, aí já é uma outra história, que tem o benefício de fazer a mastectomia, são as únicas. Mas nesses casos, por exemplo, você tem a opção de tratamento, basicamente, quase sempre, a cirúrgica mesmo. Sim, né? sim. A gente ainda não conseguiu tirar a cirurgia
para fazer o tratamento, né? Então, principalmente quando a gente inverte o tratamento, que a gente faz a quimioterapia, que a gente vê que às vezes o tumor some, às vezes elas acabam questionando pra gente, assim, ah, doutora, fiz uma mamografia, não tem mais nada, não tem o nódulo, mesmo assim eu preciso operar. A gente ainda não tem nenhum respaldo na literatura que a não realização da cirurgia vai permitir um bom controle da doença. Então, por enquanto, cirurgia para todo mundo, mas cada vez mais cirurgias menos mutiladoras, menores, né? Com boas respostas. A gente viu que durante esse período aí de 2 anos, né, da pandemia, que ficamos em casa, né, muitos ficamos em casa, houve um crescimento, né, na verdade deixou-se de fazer muito rastreio, né, não só do câncer de mama, né, mas na minha área também, na urologia, o câncer de próstata também. Então, houve aí um hiato de tempo onde não conseguimos fazer o rastreio e diagnóstico, né, de muitos pacientes. Como é que foi essa percepção na mastologia? Foi a mesma coisa quando a gente fala do câncer de mama? Foi um debate que a gente fez até bastante assim, em congresso e com outros mastologistas, acabou assustando um pouco a gente, porque o retorno dessas pacientes pós-pandemia trouxe diagnósticos mais avançados, né, com tumores maiores. Então, assim, pacientes no consultório, a gente começou a pegar tumores de 3, 4 centímetros, que a gente teve que fazer tratamentos mais agressivos, cirurgias maiores por conta da pandemia. Então, isso foi muito importante para mostrar para a gente, na prática, a importância de você fazer o rastreio anual, né? A gente não estava mais tão acostumado a pegar tumores assim avançados e agora na pandemia a gente está pegando isso um reflexo, o que é bem triste, né? Preocupante. Vamos falar aqui de um assunto que tá bem em evidência agora, né, por tudo que vemos evoluindo, né, e é com relação à população transgênero, né. Como é que está sendo como é que está sendo a mastologia atuando nessa população? Em relação ao rastreio, o que a gente tem recebido assim, de orientações das sociedades? Para o homem transgênero que ainda não sofreu a cirurgia de feminização, deve seguir o rastreio anual com a mamografia e caso tenha sido mastectomizado, mesmo sendo mastectomizado, tem que fazer o exame clínico anualmente com um mastologista. Isso assim é para a população normal que também não tem nenhum tipo de mutação. Agora, já para as mulheres transgêneros, o rastreamento tem que começar no caso de estar fazendo a reposição hormonal. Então, a recomendação é, a partir dos 50 anos, você fazer mais ou menos de 2 em 2 anos, ou então de 5 a 10 anos após o início da reposição hormonal. Tá bom, gente, batemos um papo aqui, bem agradável, foi muito legal. Esperamos vê-la no próximo ano, né? Também no Outubro Rosa. Ela vai estar atuando com a gente sempre lá no Centro Hospitalar MEP Jacarepaguá. E venha nos vê-la e a mim também. Tchau, tchau. Obrigado. Até lá.